Bem-vindas aqui à nossa aula do 1059. Hoje nós vamos falar sobre o segredo dos cílios que duram mais de 60 dias que ninguém te contou ainda, tudo bem? Eu me chamo Ana, sou extensionista de cílios e hoje eu ensino você a fazer os cílios das suas clientes durarem mais de 40 dias sem nenhuma manutenção e sem o capping. Porém, essa nossa aula ela é mais completa, mais avançada, onde você vai entender vantagens, desvantagens e até mesmo aprender a fazer esses cílios que duram mais de 60 dias sem manutenção, tudo bem? Bom, as nossas aulas do 1059, elas acontecem toda segunda-feira e quinta-feira às 10h59 da manhã. Às vezes um pouquinho atrasadinha por conta da gente organizar aqui a capa, os textos para vocês, tá bom? Para que a transmissão seja bem realizada. Hoje nós tivemos um atraso de 11 minutinhos, tá bom? Mas eu estou aqui com vocês ao vivo, isso é o que importa, tá? Antes de eu falar sobre os cílios que duram mais de 60 dias, você precisa entender um pouquinho do de 40, para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Por que se altera e que mudanças há entre um procedimento e outro, tá? Lembrando, o maior diferencial que a gente pode entregar aqui, sendo tanto o financeiro quanto a qualidade para cliente, é sim a durabilidade. Tá? Então, quando você aparece no mercado dos cílios, que é um mercado abrangente, gigantesco, tá surgindo técnicas novas sempre, eu tô me especializando sempre, é algo que custa caro pra gente, mas ele é gigante. E a gente pode ver esse gigante pelo número de mulheres que fazem cílios na sociedade. Quantas mulheres são extensionistas de cílios? Quantas mulheres da sociedade usam cílios? Tá vendo o quão grande é o nosso mercado? E a gente precisa se diferenciar dentro dele. Então é onde eu entro com uma durabilidade, tá? Isso foi uma dor que para mim no início era gigantesca. A maioria das minhas clientes falavam: Ana, os cílios não estão durando. Ana, você demora para fazer os cílios. Então é uma coisa que a gente tem que ter esse diferencial se quer atender, se quer ser referência, se quer faturar sobre isso, tá? E esse diferencial são pequenas mudanças. Tá bom? Então é o que eu vou te contar aqui hoje sobre os cílios que duram mais de 60 dias, tá? Vou contar um pouquinho a vantagem e desvantagem, como você pode estar já fazendo na sua modelo, na sua cliente, tá? Voltando sobre os cílios mais de 40, vocês têm que entender ambos para saber a diferença de um e de outro, tá? O cílio mais de 40, ele é um procedimento que você apresenta, que você faz, onde você não trabalha com capping, você trabalha com os materiais que você já tem hoje. Se você tem uma cola que custa R$60, R$50, você vai utilizar ela e vai alcançar a durabilidade de mais de 40 dias sem manutenção. Tudo bem? É uma técnica em que você entende todos os pilares, desde o organismo da sua cliente, mudanças que você pode apresentar sobre cada uma delas. Exemplo, clientes que passam por descontrole de tireoide, que vão à academia, utilizam suplementos, estão em tratamentos de quimioterapia, contém alopécia. Várias mudanças de diferenças que eu tenho que apresentar aqui durante a técnica, tá bom? Além do corpo da minha cliente, eu tenho que entender a característica do fio dela. Mudanças que eu devo apresentar. Aqui eu tô falando os 4 pilares do método, tá bom? É o corpo, é o pilar da higienização, o pilar prático ali, ó, prática de você acoplar, de como que acopla, como que posiciona o fio, a área de aderência desse fio, tá bom? É a parte prática e depois nós temos a finalização. Mas o principal é que você tem que entender muitos pontos para conseguir se adaptar toda a sua técnica que você faz hoje, bem adaptá-la para que você consiga ter a durabilidade de mais de 40 dias, tá bom? Essa adaptação sendo em umidade, temperatura, em composição de produtos, em característica de fio natural da cliente e ressaltando, sem o capping, tá bom? O capping é uma técnica, tanto o capping quanto o empilhamento, é uma técnica que nós temos que ele apresenta volume, tá? Ele traz densidade, ele traz preenchimento aqui na técnica, porém se gasta mais material e mais tempo. Então a gente tem que entender e compreender esse dado também. Então aqui as minhas alunas alcançam durabilidade de mais de 40 dias sem o capping.
Hoje, fazendo as técnicas que elas já sabem fazer. Se você sabe fazer o fio a fio, você consegue adaptar com o fio a fio para que ele alcance a durabilidade de mais de 40 dias, tá bom? Independe da sua umidade, da sua temperatura. Eu falo isso porque no início da minha carreira, que foi muito complicado, é muito complicado, o início de cada uma, a gente tem essa parte de captação de cliente, que é difícil, tá? Tem alunas minhas passando por esse problema, eu tô ali junto com elas, né? Segura a mão delas e vamos juntos, mas essa parte difícil. Aí quando você passa no nível de captar cliente, você tem um problema de durabilidade. Os cílios não tá durando. As clientes falam que estão caindo, as clientes falam que não compensa pagar, tá? Pela técnica. E é aqui que você tem que entender, compreender o que esteja acontecendo, achar esse problema. Porque muitas das vezes não é só mudar uma cola. Infelizmente, não é a cola que vai fazer seu procedimento durar. Sim, ela é o único produto que gruda, que faz um fio natural à base de queratina grudar com fio artificial. Ele dura mais de 40, mais de 60 dias, tá? Porém, não é a cola que vai fazer seu procedimento durar. Você tem que entender muitas outras coisas. Exemplo, se eu sei que a minha cliente está passando por um problema de quimioterapia, eu sei que ela está bem mais propícia a não ter durabilidade. Não importa o que eu faça, ela não consegue durabilidade porque o bulbo capilar dela está fragilizado. O bulbo capilar dela está passando por uma agressão de quimioterapia. Olha a gravidade que a gente tem aqui, tá? Às vezes, nem indicado é o uso da extensão de cílios em alguns casos, tá bom? Vamos passar para o outro lado, suplemento vitamínico. Eu tô falando só de pilar de organismo, tá? Então, falando do corpo da sua cliente, ela toma suplemento vitamínico, creatina, tudo da academia, né? Exemplo de academia, né? Porque quem faz academia, quem gosta de academia, sempre tá com essa alimentação que necessita ali mais de nutriente, proteína, carboidrato, tá? Então, automaticamente, uma maior produção de queratina, o cabelo dela cresce mais acelerado, ela tem ali uma explosão de nutrientes no seu bulbo capilar. A corrente sanguínea está, como que eu posso falar? Com uma riqueza de proteína, tá? Então, aqui, eu sei que o cabelo dela, o fio, os cílios dela é mais grosso, é mais denso, até muitas das vezes é forte, cresce muito rápido. Eu tenho que analisar a parte do crescimento do ciclo dela, se há uma interferência do ciclo dos fios e também a atividade que ela faça, suor, impacto, coceira, agitar, tá bom? E é onde eu tenho que me adaptar. É onde eu vejo, por exemplo, com estruturas de fios que eu consiga fazer o preenchimento dessas camadas, porém decaindo as numerações. Por que eu falo isso, meninas? Se a sua cliente ela vai para academia e ela gosta dos cílios bem grandão, tá? Bem grandão. Porém, ela vai para academia todos os dias, isso quer dizer que ela sofre impactos, tá? Tração nessa extensão de cílios. Se os cílios dela é tamanho 13, esse tamanho 13, ela ao lá na academia realizar vários movimentos, suor, tendo que amarrar cabelo, ela vai ter esse movimento aqui próximo, tá? Encostando na extensão 13. Isso pode fazer esse fio cair, até mesmo se ela não tem essa estrutura, tá? De queratina específica para durabilidade. Então, é onde sim eu sei que eu posso sim preencher com a numeração 13, porém na segunda, terceira camada, quarta camada de fios, eu decaio para 12, eu decaio para 11, para conseguir trazer um encaixe da extensão, mantendo o tamanho que ela gosta, porém não fazendo uma maior área de impacto. Ok? Eu mantenho, vou diminuindo após entre as camadas, eu faço o meu top line perfeito, ele fica um volume muito bom, preencho os vácuos entre os fios, tá? Eu amo fazer esse decaimento de numeração, é o que eu indico para todas as alunas. Vocês vejam uma diferença de resultado gigantesca, um acabamento profissional que vocês nem imaginam. Mas além disso, ele facilita a nossa área de impacto, tá bom? Então, se a sua cliente tem atividades que tem esse atrito, que tem essa possibilidade por conta do esporte, vocês têm que se atentar muito a isso. Então é muita coisa que interfere. Mas, voltando, né? É uma parte que no início é complicado, quando você não entende, não compreende. Então foi onde eu estudei, batalhei e hoje consegui, né? Os cílios que duram mais de 40 dias sem manutenção. E isso sem a parte do capping,
Porém, quando a gente vem para o capping, tá? É uma técnica mais avançada que a gente deve se atentar. Não são todas as clientes que podem receber o capping, infelizmente, ok? Porque é uma técnica que necessita de uma área de aderência muito grande. Precisa que esse fio, ele grude sobre a base e também a parte inferior, a parte de baixo do fio natural da sua cliente, tá? Esse capping todas já sabem fazer, é um procedimento muito famoso, muito conhecido, e ele te permite alcançar essa durabilidade de mais de 60 dias. Então, quer dizer que todas as clientes que você faz o capping, você alcança a durabilidade de 2 meses? Não. Você tem que se atentar muito, tá? Exemplo, clientes que têm fios super finos e curtos. Se a sua cliente já tem fios finos, isso quer dizer que o capping você já não consegue trabalhar nele de forma legal, de forma concisa, porque a estrutura dele é fina, a estrutura da queratina é uma estrutura fina e ela não suporta peso. Exemplo, você está vindo falar de volume brasileiro, que é uma técnica muito utilizada, tá? Volume brasileiro, espessura 0,7, tá? A espessura 0,7 do volume brasileiro, quando você acopla um fio 0,7 por cima, você tem que acoplar um fio 0,7 por baixo. Então, é onde assim ele é duplicado, ele fica um fio 0,14. Olha a densidade para uma queratina, um fio natural da cliente que é muito fino, tá? Imagina um fio 0,14 em cima dele, mais o peso do adesivo e a queratina, né, em contato com o ácido cianacrilato embaixo e em cima. Tá bom? Então, é algo que agride o fio natural da cliente. Ele sendo curto, ele sendo fino, tá? Ele não dura. Isso há uma grande possibilidade de irritar e causar até mesmo a quebra da queratina. Se esse ácido do cianacrilato em grande quantidade agarrar nessa queratina, pode queimar a queratina do fio natural da sua cliente. Onde ao queimar, ele fica um fio muito fragilizado, muito fraco, tá? Onde ele quebra. Acontece de sair a extensão com pedaços do fio natural da sua cliente, ele quebra. E a queratina não se regenera. Queratina não se agarra uma na outra de novo e fica forte. É igual cabelo com pontas duplas, triplas e um monte de pontas. Você não consegue regenerar esse cabelo. Você tem que cortar. Quando você corta, aí você tira aquelas pontas secas, aquelas pontas feias. Tá bom? E aqui na extensão de cílios é a mesma coisa, o cabelo não se regenera. Os cílios do seu cliente não vai se regenerar se ele está seco, se ele está fragilizado. A gente tem que compreender isso. A única forma é de dentro para fora. Uso de suplementos, de vitaminas, ok? Então aqui isso quer dizer que o capping tem suas vantagens, pode ter certeza, porém tem a forma correta de bem se trabalhar. Tá? Então hoje, para você alcançar a durabilidade de mais 60 dias, não é só chegar e fazer capping na sua cliente. Você tem que entender a forma de se trabalhar com o capping. Por exemplo, eu sei que é uma técnica que eu consigo trabalhar com ele preenchimento 100% e preenchimento de primeira camada, tá? Isso é uma vantagem para quem tá com um procedimento demorado, tá? Então, se você está levando 3 horas, 4 horas para atender sua cliente, você pode vir com o capping só da primeira camada. É onde você isola os cílios e libera só os fiozinhos da primeira camada. Prende todos os outros, mas libera só os da primeira camada. Esses da primeira camada você preenche 100% com capping e pode liberar a sua cliente, tá bom? Ela vai ter uma durabilidade média de 30 dias. Porém, é uma técnica que não tem manutenção, tá? Você a vende de uma forma que não tem manutenção. A cliente vem daqui um mês, você retira e aplica novamente, tá? E sim, você pode fazer o capping 100%. Esse 100% alcança uma durabilidade de mais de 60 dias, podem ter certeza, tá bom? E vale para ambas as técnicas. Técnicas de fio a fio clássico, serve também para fio a fio tecnológico. Então, sim, você pode estar vindo com esse capping, isolando e acoplando. Porém, há uma grande diferença entre o capping que você faz na sua cliente, com isolamento unitário de um fio natural e apresentando o fio artificial por cima, e o empilhamento. O empilhamento é uma técnica que vai trazer volume. Você vai trazer 2 fios artificiais em cima do fio natural da sua cliente. Porém, quando você
deseja fazer esse empilhamento, de uma travadinha aqui. Quando você deseja fazer esse empilhamento, você pode ter certeza que ele não vai ter a mesma durabilidade que o capping. Porque o que acontece? Você tem o fio natural da cliente, tudo bem? Você acopla uma extensão por cima dele, toda essa área de aderência muito bem presa, muito bem acoplada. E após você vem com mais um fio artificial em cima, tá? Esses dois fios artificiais em cima estão aderidos, estão acoplados em somente uma estrutura de queratina, em somente uma área do fio natural da sua cliente, tá? Então, qualquer impacto que essa extensão aqui sofra, ela se libera, ela se solta, tá bom? Então, isso faz com que o empilhamento alcance uma durabilidade média de 30 dias sem manutenção. Tá bem? Agora, quando você vem com o capping, que é a acoplagem em cima e a acoplagem embaixo, eu tenho um fio colado em toda essa área de queratina, ele tá com a cola cianaclatro bem agarrada, ele tá abraçado em cima desse fio natural da sua cliente em cima. E embaixo também. É como se fosse um sanduíche, tá? Então, por os dois estarem abraçados, se essa extensão sofrer impacto, tá? Ela cai. Se essa aqui sofrer impacto, ela cai. Mas, se só uma sofrer esse impacto, o impacto que eu falo é a cliente ficar aqui, ó, mexendo, tá bom? Ou a cliente ficar tentando tirar, ou o pentinho na hora de pentear, uma má higienização, isso é impacto, é atrito, tá? Então, se ele sofrer esse caso de impacto, só ele cai. Esse se permanece, tá bom? Então, a gente tem essa vantagem de que, se falha um, tem outro. No capping, tá bom? Agora, essa de manutenção não dá. Porque, exemplo, eu falei durabilidade de mais de 60. Se a sua cliente vir para você com o capping, 60 dias, tá com 30, 40% dos fios preenchidos, tá? Não cai todos, fica bastante ainda. Cerca de 30 a 40%. Às vezes tem clientes que chegam a 60% dos fios ainda com 60 dias, tá? É muito simples. Ok? Então, nesse momento, se você tentar fazer uma manutenção, o que está acontecendo? Primeiro, você vai ter que realizar a remoção dos fios que estão mais crescidos, que estão mais afastados da raiz, que já estão sem curvatura, sendo que todos eles vão estar nesse estado. Com 60 dias, os cílios da sua cliente, os cílios natural, cresce muito, tá? Então, nesse momento, você tem que remover tudo, você não pode manter esses fios, tá? E também o seu adesivo hoje, isso aqui é algo bem técnico, né? O seu adesivo hoje, quando você olha no frasco dele, tá? Você vai pegar seu adesivo, você vai olhar a bolinha dele. Aqui atrás vai estar escrito a quantidade de semanas que ele vai resistir, tá? Então, por exemplo, adesivo SM Last tem uma resistência de 7 semanas. Eu sei que em 7 semanas esse adesivo, ele automaticamente é expulso do fio natural da minha cliente. E por que isso acontece? Isso é de fábrica. Porque se o meu adesivo hoje fosse produzido para ele resistir 2 meses, 6 meses, 7 meses, que é o que acontece com cianaclatro puro, aquela super cola que a gente acaba adquirindo, existiria, e sim, a minha cliente, uma grande possibilidade dela ter alergia, dela ter inchaço, dela ter dor, pus, porque é um cianaclatro puro, tá? Então, ele queima essa queratina, ele encosta no fio natural da sua cliente, ele queima, ele corrói, tá bom? Então, é um momento em que eles acabam diminuindo a qualidade do cianaclatro, daquele cianaclatro puro, e trazem pra gente. Ok? Fazendo essa adaptação. Quando faz essa adaptação, diminui em semanas a nossa durabilidade. Então, se eu sei que a minha cola dura 7 semanas, que é em média 1 mês e 21 dias, tá? Varia muito, é o total do tempo que essa cola vai resistir no fio natural. O que eu faço? Ali o tempo do capping, já tá chegando 60 dias a minha cliente, ela chega pra mim, não tem como eu remover alguns fios, tá? Remover alguns e vir novamente mantendo essa cola, que já tá 7 semanas no fio natural da minha cliente. Ela já tá mais de quase 2 meses agarrada no fio natural da minha cliente. Ela não vai durar. Quando der daqui 15 dias, ela cai.
ela tomba o fio natural da cliente. Porque é o momento em que ela começa a ressecar, ela começa a ficar igual vidro, ó, tá? Qualquer impacto, tombo que cai no chão, quebra, tá bom? Então a gente tem que entender dessa forma o cianoacrolato. A durabilidade dele independe. Você consegue alcançar a durabilidade de mais de 40, mais de 60 dias com adesivo de R$50, tá? Você tem que entender esse lado. Porém, há vantagem e desvantagem. Vantagem dos cílios que duram mais de 40, tá? É um momento em que você não precisa aprender muito sobre outras técnicas. É a técnica que você já faz hoje, que você já apresenta à sua cliente, tá bem? Porém, entendendo pilares e adaptações, tá? A Dani, que tá aqui, é minha aluna, tá? Ela já tá dentro do método, então quando você entra, você conhece coisas que você não imaginava, tá? Adaptações que você tem que fazer que você não imaginava, tá? Por exemplo, aqui eu trouxe 4 pilares do nosso método, que são 4, né? O organismo, a higienização, a aplicação e a finalização da técnica. São esses 4 pontos que você tem que entender, aplicar para ter durabilidade, tá? Isso com os cílios mais de 40 dias, os materiais que você já tenha. O porquê que isso acontece? Se a sua cliente tem o organismo controlado, não está com ansiedade, por exemplo, não tem nenhum problema ocular, não utiliza nenhum medicamento com corticoide nos olhos, você faz e prossegue com uma higienização que alcaliniza o fio, sem abrir a queratina, sem quebrar a queratina, e após você prossegue com uma aplicação que garante a maior área de resistência desse cianoacrolato com o fio natural da cliente, e finaliza com produtos ou até mesmo técnicas para que você consiga agilizar o seu tempo de procedimento e manter esse cianoacrolato com a qualidade dele maleável. Por que eu falo isso? Muitas meninas hoje entram em contato comigo e falam: Ana, eu utilizo Nano Mister, tá? Ele fica bem aqui em cima do cílios natural da minha cliente e deixa uns 5 minutos. Gente, você tá jogando água nos cílios. Eu já vi as meninas falarem que usam água de torneira, água filtrada. Água é ácido. E água não faz a sua cola durar. A água reage com o cianoacrolato, que ele fica todo molengo e perde sua resistência. Tá bom? Então é onde aqui eu sei que a finalização deve ser bem feita, independe do produto ou da forma que você está fazendo. Quando eu aplico esses 4 passos, os cílios da minha cliente duram mais de 40 dias, sem a manutenção. Ana, tudo bem, então o que te fez mudar agora para os cílios mais de 60? Gente, eu não mudei, eu continuo com os cílios mais de 40, porém, a gente também traz diferenciais na área. Se eu quero faturar mais, se a minha cliente quer mais durabilidade, eu posso estar vindo ali com a durabilidade de mais de 60. Ó, a Sueli aqui, vou ver quem mandou solicitação para entrar ao vivo. A Malvina e a Sueli, tá? Ó, daqui a pouquinho eu vou atender as duas, pode ser? Daqui uns 3 minutinhos eu vou estar chamando alguma das duas. Vou chamar primeiro a Malvina. A Malvina que mandou um sinalzinho para entrar ao vivo comigo. Tudo bem? Aí depois tem a Sueli aqui, tá? Então eu vou finalizar aqui uns 3 minutinhos e daqui a pouco eu chamo a Malvina para entrar aqui comigo. Bom dia, Sueli, tudo bem? Sueli é mais uma aluna minha também. Alcançou a durabilidade de mais de 40 dias, sem manutenção e sem o cap. A Sueli pode falar, né? Ela já recebeu, inclusive, até a nossa plaquinha lá na casa dela, enviou as fotos para mim. Eu adorei as fotos, já trouxe algumas aqui para vocês. Meninas, o adesivo que a Sueli utilizou, se não estou errada, é a Aero da Sobel. Quanto que custa o adesivo daquele? Com certeza não é uns R$150, tá? Então, é o momento que você aplica esses 4 passos com adesivos que você tem, com produtos que você tenha, tá? Porém, você deve entender esses 4 pilares. Aí, após, eu venho com a durabilidade de mais de 60. Ana, como que eu consigo? Você só continua fazendo esses pilares dos cílios mais de 40 dias, e aplica o capping neles, por exemplo. Porém, sabemos que não são todas as clientes que recebem o capping, tá? Depende-se da estrutura desse fio. Exemplo, o meu cílios natural, ele é muito comprido, tá? Ele tem um tamanho de fio 12, 13, tá bom? Ele é bem comprido, grosso, tá? Porém, eu tenho, olha, a Malvina falou que não consegue falar. Tudo bem, Malvina, sem problemas, tá? Beijão. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, tá? Se quiser entrar ao vivo comigo, é só falar, tá bom? Aqui embaixo.
Bom, nesse momento, eu sei que por conta da minha idade, a minha pele é muito oleosa, os meus cabelos crescem muito rápido, tá? Queda de cabelo eu não tenho, mas eles crescem muito rápido. Eu prosseguindo com o capping nos meus cílios, ele tem uma durabilidade de mais de 60 dias, porque eu tenho fio acoplado em cima e embaixo. Sueli falou que tá no trabalho também, que bom, que Deus abençoe. Sueli, tudo bem, sem problemas, tá? Tendo alguma dúvida, assim como eu falei com a Malvina, pode deixar aqui embaixo, tá bom? E nesse momento, o capping, você, ao acoplar corretamente, sem deixar algum fio mal direcionado, gente, não tem lógica você prosseguir com todos os pilares, tá, que eu falei aqui, mas você acoplar o fio torto, tá? Exemplo, o fio da cliente tá aqui, você vem e acopla o fio da extensão de cílios totalmente torto, tá? A base fora, mal acoplada, ele cruzado, ou até mesmo ele torcido, né? Às vezes a extensão dá uma deitadinha na lateral do fio natural da cliente. A Fabiane falou que tá uma correria, que bênção, Fabiane, que bênção mesmo. Nesse momento, o que acontece? Você tem que entender que o capping você só pode fazer quando você tem uma técnica de fio a fio clássico, fio a fios tecnológicos muito bem feita. Porque ele aumenta a probabilidade da sua cliente ter alergias e problemas sérios. Primeiro, é mais volume, é o dobro de fios, o dobro de cola nos cílios natural da sua cliente. Se você hoje tem problema de stickers, se você hoje tem problema de cliente reclamando que os olhos estão ardendo, eu não indico fazer o capping. Você tem que primeiro se habilitar, entender sobre a técnica que você já faça hoje, para que não tenha esse problema. Senão é onde você vai tentar vir com o capping, porque a Ana falou que ele dura mais de 60 dias, porém você apresenta excesso de cola. Você apresenta a formação daqueles tufos, sabe? Muito fio acoplado junto. Você apresenta impurezas, dermodex, tá? Excesso de seborreia no fio, porque a cliente não consegue mal lavar uma técnica que você já faça hoje, e você traz o capping, que é o dobro de fios, o dobro de material, de química sobre os olhos dela, tá bom? Olha, o capping tem mais risco do fio cair? Bem feito o capping, não, Fabiane. Se o capping tem uma estrutura de queratina boa, tá? Uma estrutura de queratina saudável, a sua cliente higieniza ele muito bem, você consegue o bem acoplar, tá? Tanto o fio em cima quanto o fio embaixo, ele fica de uma estrutura mais grossa sobre o fio natural da cliente. Por isso, o fio natural da cliente não pode ser fino, tá? Por exemplo, sabe aquelas clientes nossas que tem o olhinho mais fechadinho, mais coreaninho? Ela, de forma automática, já tem fios mais finos, pelo menos a maioria delas. Tem fios bem fininhos e curtinhos, quase não aparecem, tá? Aqui eu sei, Mariana. Sim, Mariana, eu vou falar para você quais são esses pilares, tá bom? Daqui a pouquinho. Nesse momento, sobre a acoplagem desses fios que são bem fininhos, né? Se você vir com o fio 07, um fio 07 em cima e um fio 07 embaixo, vai ficar grotesco. Vai ficar o fio natural da cliente aqui e um fio artificial dessa grossura em cima dele. E o outro aqui em cima dele, tá bom? Então fica uma espessura muito grossa num fio natural que é fino, aonde essa estrutura aqui, ó, grossa, acaba incomodando, encostando sobre os outros fios, dando stickers, dando impacto, até mesmo ferindo a pálpebra da sua cliente e machucando o bulbo capilar, tá bom? Agora, eu sei que essas clientes têm um fio mais fino e eu já quero testar o capping, treinar o capping sobre elas, até mesmo ter modelos para isso, eu posso fazer. Porém, eu apresento a mudança da densidade do fio, tá? Eu posso trabalhar com fios espessura 0,5. Eles são bem fininhos, gente, é uma diferença tão grande quando você pega um fio 0,5 ou um fio 0,7, você nem acredita. A pinça, você tem até dificuldade de retirar esse fio com a pinça, de tão fininho e leve que ele é. Você pode trabalhar com ele, você faz o capping com ele. A Fabiane falou que fazem muita propaganda. Sim, muita propaganda, porém a gente tem que se muito bem saber trabalhar, tá? É uma técnica muito boa o capping, muito boa mesmo, eu não vou mentir para vocês, tá? Aqui a gente alcança durabilidade muito grande com o capping.
Durabilidade de mais de 40 sem ele, imagine com ele, né? Então, ele é um acrescentar valor e faturamento para o nosso portfólio. Você pode estar cobrando o dobro por essa técnica. Se hoje você cobra 100, você pode cobrar 180, 200, 220 numa técnica de capping. Porque a cliente sabe que ela fica mais de 60 dias sem vir no seu espaço, mais de 50 dias sem precisar fazer cílios. O que para ela compensa, tá? Por exemplo, se ela for em uma viagem, tá? Então, nesse momento, o capping tem as suas vantagens, porém você tem que saber muito bem utilizar. Tanto a acoplagem dele bem feita, o posicionamento desses fios, entender sobre a característica do fio natural da cliente. Se há necessidade de um fio 0,5, de um fio 0,7, dependendo até da técnica, volume russo, a gente não consegue vir com capping. Volume russo é um peso que os fios que estão sobre eles já têm um peso, tá? Grande, ok? E é onde eu, ao acrescentar o dobro para esse mega volume que vai se formar, pode prejudicar o bulbo capilar de fios muito saudáveis, tá? Muito saudáveis, grossos, podem sim acabar caindo. Porém, eu tenho que me atentar, tá? Mas o capping dá para se fazer com fio a fio clássicos e fios tecnológicos de forma livre. Você pode trabalhar, fica lindo, fica incrível, porém sempre, principalmente, atenção no canto interno, tá? Sempre, sempre, sempre. Porque ele é um local onde o fio natural da cliente, ele é mais fino de forma natural, por isso que eu já indico vir com o fio de espessura 0,5 nessa área, tá? Então, o canto interno é um fiozinho mais fino e ele sempre pende de um lado ao outro, ele é mais tortinho, tá? E quando você vem com capping, você acopla um fio em cima e um fio embaixo, aparentemente, se você vir com capping mais pesado, ele dá aquela tombada, tá? Então, vai ficar um mapeamento, a extensão de cílios bem alinhada e bonita, porém, 2 ou 3 fios tombando, caindo aqui para a lateral, tá bom? Então, quando eu entendo sobre isso, eu sei que aqui no capping, trabalhando com capping nessa cliente, eu diminuo a densidade do fio, eu venho com fios de espessura 0,5, tá bom? Apresento sobre eles, acoplo sobre eles um fio de espessura 0,5 e verifico se ele tá caidinho, se ele tá tombadinho, se ele vai pesar, porque prestem atenção. Se eu tô trabalhando com fio de espessura 0,7, que é um fio muito utilizado em fios tecnológicos, né? Hoje nós temos fios 2D, 3D, 4D, 6D, 8D, tá bom? Então, eles seguem essa linha de densidade, 0,5 e 0,7. Se eu trabalho com 0,7, ao eu trazer um fio em cima e um fio embaixo na acoplagem do fio natural da minha cliente, automaticamente esse fio 0,7 se torna, ao fazer uma fusão de 2 fios 0,7, um fio 0,14. Então, ele já está mais pesado. Se eu tenho o fio 0,5, ao eu misturar um fio 0,5 com o outro fio 0,5, ele se torna um fio 0,10, tá bom? Então, se eu sei que o fio natural da minha cliente é fininho aqui, eu posso tentar fazer uma acoplagem sobre ele com a espessura 0,5. Mas se eu ver que não dá, eu cancelo o capping, pelo menos no canto interno. Os primeiros 5 fiozinhos é cancelado o capping, eu venho somente com o fio tecnológico único, ok? Dessa técnica, de preferência espessura 0,5 para melhor encaixe, melhor acoplagem. E a partir desses 3 primeiros fios, eu já posso prosseguir com o capping normal. E você pode preencher o capping, primeira camada, tá bom? Ou todo ele. Fica lindo, fica muito bom. Você faz e prossegue da mesma forma que você faz uma técnica hoje. Não precisa ter medo, não precisa achar que é um bicho de 7 cabeças. É isolar e acoplar. Acopla embaixo, acopla em cima, tá bom? Isola o fio natural da cliente, acopla um fiozinho por baixo, acopla um fiozinho por cima. Ana, eu não consigo, tenho dificuldade. Então, acopla o fio por cima e depois acopla outro por baixo, tá? Sempre cuida com stickers, com excesso de cola. Então, você tem que se atentar por esse ponto. Ai, Ana, tô conseguindo fazer o capping, já tô tendo uma durabilidade muito legal. Eu não alcançava 20 dias, hoje já tô conseguindo ter 30, 35 dias de durabilidade com o capping. Então, se prepara, que você tem muito que melhorar para alcançar a durabilidade de mais de 60, tá? Lembrando, pilares. A Mariana pediu para mim, Ana, que pilares são esses? Alguém me fala fazendo o favor. O método cílios que duram mais de 40 dias, assim como o de 60, eles seguem 4 pilares básicos.
organismo da sua cliente. Você tem que entender tudo que está se passando hoje no corpo da sua cliente, tá? E por que eu falo isso? Exemplo, sua cliente tem problema de tireoide, sua cliente é estressada, sua cliente está com depressão, sua cliente utiliza medicamentos de corticoide na região dos olhos, utiliza suplemento vitamínico, está gestante, é muita coisa que interfere, tá? Interfere na durabilidade do procedimento, na entrega da sua qualidade com a técnica que você está selecionando, o procedimento que você esteja fazendo, tá bom? Isso é o pilar do corpo, quando você entende isso. Ana, eu estou fazendo, mas os cílios não estão durando. Vamos ir para a ficha na anamnese. Vamos entender o corpo da sua cliente. A Ana, ela descobriu que ela está gestante, vai fazer 3 semanas, 4 semanas. Então é o momento que o hormônio do corpo inteiro dela está desregulado. Ela está com a pele minando espinha, minando oleosidade, cabelo está começando a querer cair, tá bom? Ou até mesmo a pele tá bonita, o cabelo tá bonito, mas está crescendo muito rápido os cílios. É muita coisa que interfere no corpo, no organismo. Após, eu venho para a higienização. Olha, Fabiana, aconteceu isso comigo. Acontece, tá? Acontece. E a gente precisa ter a resposta na ponta da língua para ajudar, responder e transmitir essa confiança e transparência para a cliente. Para ela não vir e achar que é uma cola barata que a gente comprou, ou é um produto novo que estamos testando e não falamos para a cliente, tá? Então a gente tem que levar essa transparência, levar esse cuidado, esse profissionalismo para ela, porque possivelmente ela não saiba, ninguém a falou sobre isso, tá bom? Após higienização, não adianta nada entender muito bem, a minha cliente tem um organismo super forte, porém na higienização eu peco. Quando é para eu trazer, por exemplo, retirar a oleosidade, retirar a acidez daquela queratina, eu venho com um produto muito famoso, Johnson, né? Que traz ainda óleo de coco, sela aquele cabelo. Só um golinho d'água, fazendo favor. Sela aquele cabelo. Eu gostei muito de falar do selante, porque eu lembrei da selagem, tá? Progressiva no cabelo. Quando você vai no salão fazer progressiva, as meninas que fazem, eu não faço, né? Eu gosto do cabelo cacheadinho. Quando você vai no salão fazer uma progressiva, o que acontece? A progressiva é a aplicação de ácido de formaldeído, que é um ácido muito forte, também varia muito se a sua cabeleireira trabalha com formol ou não, ácidos orgânicos e muitas outras coisas que tem dentro dos produtos. É depositado em cima do fio. Esse fio, essa queratina, o seu cabelo, ele vai sugar esse ácido, tá bom? Ele vai sugar em grande quantidade, aonde sim, automaticamente, ele já vai começar a ficar com toda a sua queratina fechada. Ele fecha, tá? Ele fica brilhoso, ele fica sedoso, tá bom? E quando você vem com a prancha, você ativa ainda mais isso. Por quê? O calor abre a queratina, abre a camada do cabelo da sua cliente. O ácido tá ali, ele entra lá na medula central daquele cabelo. E ao ele entrar lá dentro, ele relaxa a queratina. Ele faz o cabelo desmaiar, tá bom? Onde o cabelo fica liso, tá bom? Então aqui é a mesma coisa, se na higienização você tem que remover esse ácido que é natural. Hoje o nosso cabelo tem uma acidez de 3,5 a 4,5. É um ácido natural. O meu cílios hoje ele é ácido, tá? Se eu pegar um microscópio e vir o filmar, eu verei com as suas camadas, sua queratina fechadinha, tá? E ainda, oleosidade. Eu lavei meu rosto hoje pela manhã, agora há pouco também, para remover bastante aqui a oleosidade. Então é o momento que eu sei que o meu cílios, independe se eu lavei ele ou não, ele tem oleosidade na sua estrutura. Porque o meu corpo, o bulbo capilar, envia óleo para o cabelo. Porque se o cabelo é ácido e o meu corpo não enviasse oleosidade, ele seria um cabelo fraco, um cabelo seco, um cabelo quebrado. Aquele cabelo esturricadinho, sabe? Quando você vai fazer, você tem luzes, né, no cabelo, você faz uma escova, aquele cabelo fica ali, ó, gritando para você, todo seco e arrepiado. Então é a mesma coisa aqui. Os cílios da sua cliente, se ele não recebesse essa hidratação natural, eles seriam cílios ali todo esturricado, tá bom? E é onde aqui, de forma natural, o meu corpo envia oleosidade. Então eu tenho uma queratina ácida, muito ácida, e com oleosidade dentro.
Aí eu prossigo para a higienização, que é retirar não só a oleosidade, não só a sujeira que tenho nesse fio, rímel, gordura, proteção solar, maquiagem, mas tirar a acidez. Se eu deixar esse ácido, a queratina do meu cabelo vai continuar fechada. O meu cabelo vai produzir mais gordura. Então eu tenho que retirar essa acidez. E é onde eu venho com produtos alcalinos. Somente produtos alcalinos removem a acidez de um cabelo, a acidez de um fio. Exemplo, você tem caspa ou tem um couro cabeludo bem oleoso, o meu é bem oleoso, a gente vem com um tratamento de shampoo anti-resíduo. Ele tem um pH altamente alcalino. Ele tira tudo, essa oleosidade, esse negócio molhadinho do couro cabeludo, ele retira tudo isso e deixa bem seco, bem refrescante, tá bom? Porque ele agarra essa gordura, essa acidez que tem, ele arranca, tá? O seu cabelo fica ali todo abertinho. Aí você vem com um creme para conseguir regular o pH desse cabelo, regular a acidez desse cabelo, tá? Falando só sobre a higienização, que é um dos pilares. Após tem a prática. Então você tem que se atentar tanto em isolamento, em acoplagem, em excesso de cola, o tamanho da área de aderência que você vai trazer em um fio artificial nesse fio natural, tá bom? Varia-se da técnica. Por exemplo, se você trabalha com efeito molhado, que é o nosso twig, né? Ele tem uma área de fixação muito menor. É uma montagem de fens fechadinho, você pega ali cerca de 5 a 10 fios, eles bem fechadinhos, você não vai abrir esses fens, tá? E por eles serem fechadinhos, a base dele eu não posso trazer uma grande quantidade de cola, porque senão ele vai subir nesses fens e vai melecar minha pinça, dificulta minha acoplagem, fica com excesso de adesivo, tá bom? Então aqui eu sei que essa técnica, a quantidade de adesivo é menor, tá? Isso invariavelmente de como você esteja fazendo. Já quando eu altero de técnica, eu vou para um volume brasileiro, eu sei que a haste dele eu posso molhar cerca de 70% a 90%. Eu molho bastante de adesivo, eu mergulho no adesivo. Aí após eu acoplo, eu tenho uma área muito grande de acoplagem. Ana, tudo bem, mas e agora? Finalização. Se você apresenta um produto químico no cílios natural da sua cliente, você tem que bem saber o finalizar, tá? Esse finalizar é sem stickers, sem fio mal direcionado, sem fio acoplado no fio vizinho, sim, um mapeamento muito bem feito, um top line bem encontrado e até mesmo uma amenização de liberação de formaldeído, de toxicidade aí do adesivo cianoacrylate. Isso são ali os 4 pilares do método, tá? Que a gente apresenta tanto na técnica normal, padrão que você faça hoje, extensionista, quanto em uma técnica avançada como o capping. O capping é uma técnica que vende, tá? Hoje, muitas extensionistas sabem fazer o capping, porém, mais ainda fazem o mal feito. Então, hoje, se você quer ter um procedimento rápido, um procedimento ágil, né, no seu espaço, no seu estúdio, você pode apresentar esse capping, que é um procedimento que você preenche somente a primeira camada dos fios, tá? 100%. Oi, Jéssica, tudo bem? Eu espero que sim. Jéssica, eu respondi você lá no direct, tá bom? Depois você volta e dá uma olhadinha lá e me ajuda para eu conseguir te auxiliar melhor, tá bom? Sobre a situação, tá? Bom, sobre o capping, né? Quando você preenche somente a primeira camada, é muito mais rápido. Primeiro, se você isola os fios com a fita, só tem ali cerca de 35, 50 fios para você acoplar. É bem pouquinho, tá? Quando você isola a primeira camada. Você vem com o capping, acopla embaixo, acopla em cima, isola um fio, acopla um fio artificial embaixo, acopla um fio artificial em cima. Quando você termina de preencher 100% dos fios da primeira camada, você vai sim finalizar ele, verificar a acoplagem, direcionamento e após libera as fitas. Quando você liberar, você vai olhar para aquilo e vai ver, opa, o som aqui, tô batendo o dedo, você vai ver uma técnica preenchida, com volume e rápido. Cerca de 1h30 você faz uma técnica com capping em primeira camada. Ele tem uma durabilidade média de 30 dias. Não passa disso, infelizmente. Chegando a 30 dias, ele já não tá mais tão bonito, já tá necessitando até mesmo de uma manutenção. Porém, capping, nós não fazemos manutenção, tá? Você tem que remover todos os fios para aplicar novamente. Por que isso, Ana?
O capping, quando você vem com remoção mecânica, vou falar da remoção mecânica, que é uma das piores para se fazer no capping. É onde você tem um fio natural, tá? E um fio artificial aqui e um fio artificial aqui, ó, tá bom? Um em cima e um embaixo do fio natural da sua cliente. E o fio natural da cliente no centro, tá bom? Quando você vem com remoção mecânica, você puxa um fio artificial para o lado e você puxa o outro também. Os dois são puxados ao mesmo tempo. O que acontece quando você puxa um e puxa o outro? O fio da cliente que está aqui no meio, ele está sofrendo impacto, tá? Tração de ambos os lados, aonde tem uma grande chance de você quebrar essa queratina, rasgar ela no meio, aonde metade do fio natural da sua cliente vai para um lado e a outra metade para o outro. Você corta o fio natural da sua cliente no meio. E quando você corta o fio natural da cliente no meio, ele nunca mais vai grudar. Nunca mais a queratina gruda uma na outra. Queratina não se regenera, tá bom? Então, nesse momento aqui, a Alane mandou bom dia. Bom dia, Alane, tudo bem? Eu espero que sim. Nesse momento aqui, esse fio, ao ele desgrudar, já era. Você não vai conseguir acoplar mais fios naturais nesse fio que está cortado ao meio. Porque ele está agredido, danificado, o organismo dessa cliente vai começar a enviar muito sebo, muita gordura nesse bulbo capilar, para não perder esse fio, para que esses cílios não caia, e sem falar que a estrutura dele é mais molenga, ele perdeu metade do corpo dele, tá? Ele está muito fragilizado, ele não vai suportar uma extensão de cílios, tá bem? Então eu sei que aqui uma remoção mecânica em capping nunca se deve acontecer. Ana, mas eu não faço remoção efeito banana, que eu descascar, eu pego aquela aqui por baixo, ó. Eu pego o fio natural da cliente, a Kiara mandou bom dia. Bom dia, Kiara, tudo bem? Jéssica, você é maravilhosa. Meninas, quem são? São vocês que estão aqui comigo, sempre aprendendo, buscando, trazendo excelência e qualidade para sua cliente. Eu só tô passando aqui os conhecimentos que eu adquiro sempre, diariamente, para vocês. Tanto no Stories, quanto no Reels, quanto aqui nas nossas aulas também. Tá bom? Olha, voltando a falar sobre a remoção, né? Eu não faço o descascar, mas eu faço aquela remoção que é, a Lia mandou bom dia. Bom dia, Lia, tudo bem? É onde, assim, eu seguro o fio natural da minha cliente, tá? Com uma pinça bem precisa, muito boa. E eu venho com outra pinça e faço isso aqui, ó. Levanto, tá? Quando eu levanto, essa extensão dos cílios cai, tá? Ela sai, ela se libera. Tudo bem, essa é uma remoção muito boa para você fazer quando você faz uma acoplagem fio a fio normal. Agora, quando é capping, a gente tem um fio atrás e um fio na frente, tá? É onde eu, ao fazer essa pressão de levantar, há um grande risco de eu quebrar esses cílios da minha cliente aqui, ó, no toquinho, aqui embaixo. Porque eu tô puxando ele de uma forma que tá levando um peso. E eu quebrar o fio natural da minha cliente, ele demora muito para crescer, muito, para ter aquele tamanho ideal para a gente acoplar, tá bom? Então, remoção mecânica e capping, infelizmente, não se dá bem. É remoção total. Você tem que vir com o removedor químico, aplicar sobre a base, sem excesso, deixar o período dele agir, remover aquela extensão com a ajuda do removedor químico e após prosseguir com uma higienização específica após removedor químico, tá? Você tem que lavar sem enxaguar, não pode utilizar água, é com o shampoo que você tem, a espuma que você tenha. Lava 3, 4, 5 vezes, o que você achar necessário, tá? Seca com um papelzinho toalha, retira aquele excesso daquela espuma. Venha com água. Após você lavar 3, 4 vezes só com shampoo, você pode enxaguar. Enxaguou para tirar aquele shampoo, você pode vir novamente mais uma vez com shampoo e enxágua, tá bom? Aí sim eu tenho certeza que eu retirei todo o removedor ácido. Ana, mas o removedor é ácido? Sim. Hoje a sua cola cianaclátero, qual removedor que indica? Eu estou utilizando um da Sobel ultimamente, inclusive ele tá aí, ó. Mas ele é um frasco bem grandinho e a cor dele é vermelhinha, tá? Meia rosada, tá bom? Eu vou levar para os stories ele para vocês, esse removedor. Gostei muito dele, tá? O cheiro dele não é muito forte também. O que acontece sobre o removedor? Por que eu falei da acidez? Tem que lavar muitas e muitas vezes. Porque o removedor seu hoje, ele é a base de gasolina e acetona. Se você não sabia, agora você está sabendo. Ele sim é muito mais ácido que a sua cola.
para que ele consiga dissolver um cianaclatro, um plástico que está duro e seco no cílios natural da sua cliente, ele tem que ser muito forte e potente. Então, ele tem essa alcalinidade de uma gasolina, tá bom? De uma acetona. É onde, ao ele entrar em contato com o cianaclatro, ele amolece a cola. Amoleceu a cola volta a liberar formaldeído. A cola volta a entrar dentro da queratina do fio natural da sua cliente. Ela está entrando de novo. O cabelo está sugando aquela cola, levando lá para dentro. A cola e o removedor, entupindo essa queratina. Você precisa desentupir, você precisa lavar muito bem esses cílios. É onde lavamos muito, muito, muito sem a ajuda da água, tá? Porque se eu encostar água nessa cola, nesse removedor, ele endurece. Aí imagina, né? Apliquei removedor, eu vou molhar, aquela cola fica toda dura lá dentro do fio natural da minha cliente. Não é muito bom, né? Não é muito correto, não vai se dar bem, essa extensão não vai durar, porque a base não tá boa, não tá segura. Então, a gente tem que se atentar que o capping tem suas vantagens e desvantagens. Há uma grande crença e tabu no mercado sobre ele. Mas você, o bem trabalhando, você consegue faturar muito alto com ele também, tá? Utilizando a seu favor, ou apresentando muito bem a sua cliente, mostrando a diferença dessa técnica, ok? Logo após, você pode prosseguir normal com os outros procedimentos que você já faça, alcançando durabilidade de mais de 40 dias, tá? Porém, se atente, o segredo do capping hoje é você saber fazer uma técnica fio a fio, uma técnica de fios tecnológicos muito bem feita, com uma durabilidade muito boa. Porque é onde, sim, apenas após você entender todo esse ciclo, você só vai apresentar um fio artificial a mais, abaixo ou acima do fio natural da sua cliente. Ana, tá muito fácil, parece muito fácil, tá? Aí após vem algumas complicações sobre a manutenção, a remoção, preenchimento, em que fio que eu utilizo o capping, essa cola não tá legal com o capping, tá ficando grotesca, né? Exemplo, a Nanotech, ela veio de uma remessa agora que ela tá muito grossa, que ela tá muito densa, alunas reclamando que ela fica espessa muito rápido, tá bom? Diferente da Massy Gold é líquida, é uma delícia de mexer, porém não tá tendo resistência, eu creio que a Massy esteja fazendo alguma mudança ou outra nas composições, mas não tá tendo resistência, não tá tendo durabilidade, então a gente tem que entender sobre isso também. Mas o segredo do capping é fazer. Então, você tem que caprichar, agendar umas modelos e fazer essa técnica. Você vai gostar de entender sobre uma técnica que te permite ter uma durabilidade de mais de 40 dias, de mais de 60 dias, tá? Com o capping, mais de 60, sem ele, mais de 40. Fabiane falou, Fabiane é minha aluna, meninas, ó. A Fabiane, em volta da foto dela, tem uma bordinha vermelha. Isso significa que a Fabiane já alcançou durabilidade de mais de 25 dias sem manutenção e sem o cap, tá bom? Olha, a Fabiane falou assim, quando o fio é mais grosso e forte, eu posso usar o 0,7? Pode, tá permitido, tá bom? Quando o fio é mais fino, você pode vir com o 0,5, ok? Lembrando, Fabiane, o 0,7, você pode, Fabiane mandou palminha, o 0,7 você pode fazer a acoplagem dele, porém se atentando muito com a quantidade de cola. O capping, um grande erro é muita cola no fio embaixo, muita cola do fio em cima, fica aquele excesso, fica aquele fio super grosso, aonde dá stickers, tá? E aonde sim demora muito mais a sua polimerização. Então se atentar muito em utilizar a cola mais líquida possível sobre ele, tá bom? A Lani falou assim, Ana, fala sobre o adesivo S3. O adesivo S3 é um que tem um frasco bem grandão, né? Um bicão bem comprido, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Muitas alunas já pediram nos grupos e no privado também aqui, e também outras extensionistas no meu direct. Se eu não estou errada, a composição dele é etilcianaclatro, hidroquinona e PMMA e o carbon black, tá? O que eu tenho aqui? Uma cadeia de cianaclatro, um estabilizador PMMA, eu tenho a hidroquinona e a cor preta. 4 componentes, eu não estou errada, tá? Vamos vir para a informação que o fabricante, que o vendedor está me passando.
Adesivo S3, Fabiane. Eu vou fazer hoje. Faz mesmo e me envia foto, tá, Fabi? Envia a foto lá pra mim, vídeo que eu quero analisar, ver certinho pontos de melhora e se você fez certinho o capping, tá bom? Mas você vai gostar da técnica. Voltando a falar do adesivo. O que o fornecedor me traz de informação? É que o adesivo S3, ele se adapta a qualquer umidade, a qualquer temperatura. Tem um tempo de secagem muito bom e uma resistência excelente. Vamos analisar a composição, tá? Eu não utilizei o S3 ainda, mas lembra a composição dele, que é o que eu faço com qualquer produto, tá? É onde eu venho e estudo. Para um adesivo se adaptar a qualquer umidade e temperatura, ele tem que ter no mínimo 2 camadas de cianoacrylátero, 2 cadeias de cianoacrylátero. Por quê? Se ele tem uma cadeia de cianoacrylátero, uma cadeia de cola que se adapta a umidade baixa e temperatura baixa, tudo bem. Se ele tem, junto com ela, uma cadeia de cianoacrylátero que se adapta a umidade alta e temperatura alta, melhor ainda. Há uma fusão desses dois adesivos, tá bom? É onde em um frasco, tá? Um frasco de adesivo eu tenho 2 colas misturadas. Não tô falando para você misturar, tá? Mas é basicamente isso lá na fabricação dos adesivos. Eu tenho 2 cianoacrylátero, um que resiste a baixa umidade, outro que resiste a alta. Por isso que nós temos adesivos hoje que conseguem ser trabalhados com 90% de umidade, tá bom? Com um tempo de secagem ali de no máximo 2 segundos, 1,5 segundos, tá? Agora, vendo outra composição, ele contém um estabilizador e o hidroquinona. Hidroquinona também é um estabilizador, um conservante, porém ele tem uma toxicidade mais alta, tá? Não é todos os adesivos que a gente encontra o hidroquinona. E a sua toxicidade é alta, então se você tem uma sensibilidade, tá? Aqui a narina, por exemplo, ela arde, ela irrita, ela coça, ela sente essa ardência, é onde sim ele irrita muito, tanto a profissional, porque ela vai trabalhar diariamente com esse adesivo, com a hidroquinona, mas a sua cliente. Se a sua cliente tem probabilidade de ter olhos vermelhos, olhos doendo, é aqui que vai arder um pouquinho mais, tá? Por conta dessa composição no adesivo. Então, lendo o que é me trazido de informação e a composição, eu duvido um pouquinho. Eu fico com o pé um pouquinho atrás sobre adquirir esse material, tá bom? É o que muitas alunas falaram. Primeiro, porque diz que nem precisa guardar no pote hermético. Se tem cianoacrylátero dentro, cianoacrylátero é um material muito delicado, tá? Ele é um material mimado, para falar a verdade. Você tem que saber muito bem o armazenar e o guardar, para que ele não estrague, tá? Gente, para vocês terem noção, hoje qualquer adesivo que você adquira, após 30 dias, tá? Após 30 dias de aberto, ele já perdeu o estabilizador. Ele já não tem a mesma durabilidade e a mesma resistência que ele tinha quando você o comprou novo, tá? Porque abriu, você tira o lacre daquele adesivo. Estabilizadores tá escapando, que é o conservante, o que usa para conservar a sua cola, a qualidade dela. Tá escapando, ele tá evaporando, tá bom? Então ele já não dura mais, ok? Então com o passar de 30 dias, a sua cola você tem que se atentar muito. Ele tem que estar bem fininha, tá? E o bico não pode estar lambuzado também, ok? E após isso, você tem que verificar. Ah, tá, Ana, já deu 40 dias a minha cola dentro do frasco, ela tá boa ainda. Fica atenta. Daqui uma semana, pode ser que você vá lá, ela esteja grossa, esteja espessa, o bico já esteja mais sujo, mais lambuzado, tá bom? Tem que se atentar muito sobre isso também, ok? Mas a cola S3, voltando, falei e não falei quase nada sobre a S3. Não adquiria. Eu não. Para teste aqui, para as alunas, para gravação, para conseguir mostrar para as meninas, olha gente, esse aqui é o S3 e tal, adquiria. Agora, para atendimento não, porque eles fazem uma promessa muito grande sobre um frasco de adesivo que contém composições iguaizinhas a um adesivo hoje no mercado. Por exemplo, não estou falando que é igual, mas é semelhante. SM Lashes, Messia, né?
Então, é um adesivo que contém a cadeia etilcianaquilátero, que adesivos da Messi tem também. Adesivos da SM Lashes também tem. E esses adesivos que estão aqui sendo vendidos precisam ser armazenados em pote hermético, tá? Eu falando do lógico. Agora, quando eu vou para a composição, eu entendo que essa cadeia etilcianaquilátero que tem dentro do S3, ele trabalha com temperaturas baixas, no máximo, gente, estou com ar-condicionado aqui, mas no máximo, ele suporta 26 graus, 27 graus, no máximo. Essa cadeia de cianaquilátero. Depois ela já fica grossa muito rápido, ela começa a ficar tão densa, tão grotesca, que ela não vai querer colar no fio natural da cliente. Você vai colocar, ela vai sambar, dá excesso, dá stickers, tá bom? Então, infelizmente, o cianaquilátero, ele precisa da umidade e temperatura para ele reagir certinho, tá? Olha, a Jéssica falou aqui, ó. Ana, o que é CAP? O CAP se escreve dessa forma, Jéssica. C-A-P-P-I-G. Capping, tá? É mais ou menos dessa forma. Se eu não errei também, mas acho que tem um N no meio. Deixa eu escrever aqui certinho, gente. Isso. Agora ficou certo. É dessa forma o capping, tá? Deixa eu ver a dúvida da Jéssica. Tá, escrevi errado. Ana, o que é o capping? O capping, Jéssica, é basicamente você isola um fio natural da cliente, acopla um fio artificial embaixo e um fio artificial em cima, tá bom? É basicamente isso. Vai ser o dobro de fios artificiais sobre o fio natural da cliente, um gasto de material a mais também. Porém, a durabilidade dele é maior, tá? A gente consegue alcançar a durabilidade de mais de 60 dias com o cap, tá? Você isola, você acopla. Sempre importante não ter excesso de cola e não ter stickers, ok? A Fabiane falou assim, Ana, depois que conheci os adesivos da Aisha Lashes, eu não troco mais. Não irrita, é super fino e a secagem é muito top. Sim, eu gosto muito da linha desses adesivos. Me deixou a desejar, não vou mentir para vocês. Uns 3 meses atrás, tivemos um probleminha de remessa deles, tá? Vieram umas remessas de adesivo, eu creio ser remessas velhas, entrei em contato, mas também não foi realizada a troca. Eles não me forneceram esse suporte de troca de adesivo. Fiquei muito constrangida, muito triste sobre tal, tá? Mas, após, realizei mais compra com eles e o adesivo tá vindo certinho, tá? A qualidade incrível. E por quê? A Aisha Lashes nos proporcionou a trazer várias cadeias de cianaquilátero. Ela tem linha de adesivo que contém 4 ou 3 cadeias de cianaquilátero dentro. Então, por exemplo, o que eu utilizo é o Fast Fix agora. Tá chovendo quase todo dia, né? Hoje não choveu ainda, mas vai chover, eu sei. Então, nesse momento, eu sei que a minha umidade, ela explode. Ela chega lá em cima. E eu preciso de uma cola que dê para uma umidade alta. Para uma sala que tá pingando água, né? Então, nesse momento, eu sei que essa minha cola tem que ter uma secagem não demorada. Eu não posso ter uma cola que seque em 5 segundos. Senão eu vou me atrasar muito no procedimento. Tem que ser mais rápida. Porém, ela tem que se adaptar à minha umidade, que também é mais alta. Tem que se adaptar à minha temperatura, né? Que é um pouquinho mais alta, Rondônia, né? Mais quente. Então, são essas mudanças que eu tenho que apresentar. E o adesivo da Aisha nos proporcionou, tá? Eu tenho outros no mercado também, porém não com a mesma composição, mas bem semelhantes. Que são os da linhas da Messi, eu gosto bastante, tá? A SM Lash está dando uma mudada na sua composição, que também aparenta ser boa, tá? Então, a gente tem que analisar isso também, ok? Bom, a gente já tá 1 hora aqui falando com vocês, estou muito feliz. Eu vou fazer assim, tá? A gente vai ter umas surpresas para vocês na quarta-feira. Quarta-feira de manhã a gente já começa com surpresas para vocês aqui. Não vou falar nada, é surpresa. Hoje nos stories vou liberar alguma coisinha, então fiquem atentas, ok? Mas todas vão gostar da surpresa que eu tô preparando aqui para vocês na quarta-feira, tá? Lembrando, quinta, às 10h59 eu tô aqui novamente, ok? Se alguém tem alguma dúvida, pode levar no meu direct, tá? Eu sempre respondo ali no direct, consigo conversar até melhor com vocês, cada uma, tá bom? Beijão, uma incrível semana, gente. E aplica o capping. Separa aí um treino, um modelo, tira dúvida comigo, manda mensagem no direct que eu tô para ajudar vocês com essa técnica que vai te ajudar muito.
Se você não está conseguindo ter uma durabilidade que você gosta, treina e tenta apresentar o cap, tá? Você vai entender o quão importante é você entregar a durabilidade. A sua cliente nota, a sua cliente sabe sobre isso. E é onde você consegue cobrar até mais caro também sobre essa técnica, aumentando o seu faturamento, tendo até mesmo diferencial na sua cidade, tá bom? Fabiane mandou gratidão, gratidão eu, a Jéssica também, beijo Jéssica. Mariana, obrigada Mariana, aproveita, tá? Essa aula vai ficar salva para vocês revisarem sempre que precisar, tá bom? Beijão, se cuidem meninas!